Eu quero pregar subordinado ao tema Marcas de um Cristianismo Saudável. Eu quero ler em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. O texto diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus colocou no meu coração falar hoje a todos os presentes sobre marcas de um cristianismo saudável. E eu quero falar com base nesses 3 versículos, mas antes de nós adentrarmos em Atos 13, eu julgo necessário fazermos aqui uma introdução a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos tem esse nome por causa das ações do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Esse livro retrata um período muito importante da história da igreja, que diz respeito aos 100 primeiros anos da história da igreja, ou melhor, trata os 100 primeiros anos da presente era, do período pós-Cristo. Então, é um livro que fala sobre o avanço da igreja, sobre o surgimento da igreja e o desenvolvimento do cristianismo no primeiro século palestínico. Os irmãos sabem muito bem que esse livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, e nós podemos ter tranquilidade em dizermos que esse livro foi escrito por Lucas, em primeiro lugar, porque a partir de Atos capítulo 16, o autor começa a se identificar na primeira pessoa do plural, aparece a expressão nós, e essa expressão nós é um indicativo de que o narrador do livro, o relator, aquele que lavra o texto, é partícipe também dos fatos que se desenvolvem. E é exatamente em Atos 16 que Lucas, o médico amado gentil, se converte sob a pregação do apóstolo Paulo e passa a integrar as caravanas, as missivas e as viagens de Paulo. Então, aqui nós temos uma argumentação interessante. A segunda argumentação é porque, se nós lermos o final do Evangelho de Lucas, que é Lucas 24, dos 50 a 53, e pularmos imediatamente para Atos 1:1, nós veremos ali uma continuidade harmônica e suave das narrativas. Lá em Lucas, o evangelista falou sobre Jesus, a sua vida, obra, morte e ressurreição, e quando chega em Atos, ele fala da ascensão e da história da igreja. Então, nós podemos descansar na verdade de que Atos é uma obra da lavra, uma obra da escrita, uma obra de autoria de Lucas, discípulo de Paulo e também evangelista que escreveu o terceiro evangelho. Muito bem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito, irmãos, entre o ano 60 e o ano 64 ou 68 depois de Cristo. E nós podemos falar disso, por quê? Porque como que termina o livro de Atos, lá no capítulo 28? Ele termina com a chegada de Paulo a Roma.
E Paulo chega em Roma entre o ano 64 e o ano 68. Os irmãos sabem muito bem que Paulo foi condenado em Jerusalém. Depois Paulo vai para Cesareia. Lá em Cesareia ele é condenado em segunda instância, e ele então apela para Roma. Como ele era um cidadão romano, ele tinha o direito de invocar uma audiência com César, mas o sistema penitenciário, ou melhor, o sistema judiciário de Roma era um sistema tão assoberbado quanto o nosso sistema. Eu sou da área do direito, eu sou advogado, atuante, e eu sei muito bem que nós atualmente temos no Brasil 85 milhões de processos em curso. Mas isso por causa de um esforço que o Conselho Nacional de Justiça fez para baixar o número de processos, porque até uns 3 anos o número de processos no Brasil era de 110 milhões de processos em trâmite. O que significa isso? Se nós temos 220 milhões de brasileiros no Brasil, de habitantes no Brasil, e nós tínhamos 110 milhões de processos em curso, quer dizer que a cada 2 pessoas, uma pessoa tinha um processo, 50% tinha algum tipo de ação. Hoje esse número reduziu um pouquinho e nós temos 85 milhões de processos, e os processos eles são longevos no Brasil. Esses dias resolveram um processo da época ainda do início da República Brasileira, e esse processo é o mais longo da história do Brasil. O processo durou mais ou menos 132 anos, né? Mas em média um processo dura 7, 8 anos. Quando alguém chega para mim e fala assim: vamos entrar com o processo? Eu digo: vamos. Mais ou menos em quanto tempo? Se tiver todos os recursos, 8 anos, para o senhor ficar tranquilo assim, para ter o trânsito em julgado. Mas aguenta firme que vai dar certo, né? Muito bem. O processo lá judicial em Roma era difícil também, e Paulo então chega em Atos 28 em Roma, mas o sistema judiciário é muito sobrecarregado, a justiça está estressada, ele apela para César, mas César não consegue atendê-lo, e aí ele só vai ser atendido 4 anos depois. E nesse período Paulo ficou em prisão domiciliar. Não é que Paulo usava tornozeleira eletrônica, Paulo estava em prisão domiciliar. E na prisão domiciliar, diferente da nossa prisão domiciliar, que a pessoa tem que ficar em sua casa mesmo 24 horas, lá no Império Romano, a prisão domiciliar permitia que a pessoa saísse um pouco. Tanto é que o apóstolo São Paulo, ele, quando vai escrever a carta aos romanos, ele diz aos irmãos, irmãos, eu queria muito que quando eu estivesse com vocês, vocês me enviassem com recursos de vocês até a Espanha, para que eu pudesse pregar lá na Espanha. Paulo não foi de forma livre, de forma tranquila para Roma, ele foi como um prisioneiro. Mas quando ele estava viajando, houve um naufrágio, e no meio do naufrágio, todos achando que iam morrer, o apóstolo Paulo recebe a presença de Deus através da voz de um anjo, e Deus diz para ele: Paulo, quem fez você sonhar com Roma fui eu, importa que você pregue o meu evangelho e a minha palavra em Roma, eu vou te levar para lá. É claro que Paulo não foi de forma livre, ele foi como preso, mas a palavra de Deus se cumpriu em sua vida. Quando você tiver de Deus uma promessa, acredite, de uma forma ou de outra, Deus leva a sua palavra ao bom termo e ao cumprimento. Paulo esteve lá preso por 4 anos, pregou aqueles que estavam com ele em cadeias. Ele fala isso escrevendo aos irmãos de Filipos. Ele diz: olha, até aqueles que têm sido meu companheiro ou meus companheiros na prisão têm escutado a respeito do evangelho. Tem gente que espera condições favoráveis para frutificar. Paulo na prisão frutificou para a glória de Deus. Deus vai te fazer frutificar em lugares inesperados, em nome do Senhor Jesus.
Aí Paulo finalmente vai à Espanha, prega lá na Espanha. Eu estive ano passado pregando em Madrid, na região de Salamanca também. Fui fazer também um curso lá em Salamanca e eu tive a oportunidade de ver lá na Espanha, mesmo e apesar de uma Europa pós-cristã, eu concordo com isso, mas a presença cristã, a presença evangélica está lá. Nós temos igrejas, nós temos a cruz, nós temos a Bíblia, nós temos a presença cristã. E aí foi muito interessante que eu fui pregar lá na igreja do Ministério do Belém, e lá o pastor lá é o pastor Ronaldo, e a igreja, a sede de Madrid, do Ministério do Belém, fica numa região de indústrias, e foi uma coisa muito interessante, porque o pastor disse assim: olha, o senhor vai comigo. E aí então a gente foi por uns caminhos assim, entrou num espaço, num parque industrial praticamente, e estávamos assim naquele espaço industrial. Eu disse: meu Deus do céu, será que tem o evangelho aqui? Daqui a pouco nós paramos em frente a uma fábrica, aí ele parou o carro, nós descemos, entramos lá no portão da fábrica. À direita você entrava para o galpão da fábrica, à esquerda você entrava assim numa escada, descia. Quando você descia, você encontrava lá um espaço aberto, salas, pessoas tendo aula, e no fundo um espaço para glorificar a Deus. A igreja lá está no meio da área industrial. Aí você diz assim: aqui só tem máquina, aqui só tem motores, aqui só tem trabalhadores, aqui não tem crente. Mas no meio daquilo tudo você tem a chama do evangelho ardendo, queimando e incendiando os corações. E essa semente quem lançou foi o apóstolo São Paulo. E aí então ele volta para Roma, onde no ano 68, morto, decapitado, segundo a ordem de Nero. E é muito interessante que Paulo era tão apaixonado pelo Senhor. Lucas não pôde registrar isso, mas o John Foxe, naquele livro, o Livro dos Mártires, ele fala que Paulo era tão apaixonado por Cristo, que quando o instrumento cortante decepou a sua cabeça, a cabeça de Paulo rolou, e como se o rosto dele tivesse ainda tendo espasmos físicos, quando o cérebro manda o comando e o rosto ou o corpo reproduz assim de forma inconsciente. Paulo, os soldados, dizem que quando a cabeça de Paulo rolou, podia-se ler nos lábios de Paulo, como se balbuceando, a cabeça fora do corpo. John Foxe diz, ele balbuceava um único nome, por 3 vezes: Jesus, Jesus e Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o livro de Atos, ele vai compreender, ele vai compreender esse período aí. O lugar da composição de Atos é incerto, porque Atos vai sendo construído na medida que as viagens vão acontecendo. E o destinatário de Atos, os irmãos todos sabem quem é um homem chamado Teófilo. E a palavra Teófilo é uma palavra grega que quer dizer, a junção de 2 palavras gregas que querem dizer Theo e Filéu. Filéu é amor e Theos é Deus. Theos e Filéu, o amor de Deus, o amado de Deus. O amor filéu, ele é o amor mais básico, ele é um amor mais corriqueiro, ele é o amor mais trivial. Tipo assim, eu amo esse carro, é o amor filéu. Mais ou menos assim, eu amo peixe. Hoje a Mônica fez peixe em casa, foi uma delícia. Dia dos Pais, hoje eu me portei lá igual um soberano lá em casa, tive que aproveitar, Eu falei, hoje eu quero peixe, ela fez peixe. Então é um amor por peixe, mais ou menos assim, é o amor básico, o amor comum. O teofiléu quer dizer o amor de Deus, ou aquele que é amado por Deus. Nesse sentido, todos nós aqui somos teófilos, porque nós desfrutamos do amor de Deus, mas não do amor mais básico, não do amor mais rasteiro, não do amor ordinário, não do amor comum, não do amor simples, não do amor filéu, não do amor da pura amizade. Nós desfrutamos do melhor do amor de Deus, o ágape, o amor incondicional. Você é amado por Deus. Você, aleluia, é querido por Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário.
para que você recebesse o amor bendito de Deus. Todos nós somos teófilos, todos somos amados de Deus. Agora, o tema de Atos, ele pode ser definido como os atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja. E eu gosto muito de olhar para Atos nessa perspectiva. O Espírito Santo agindo na igreja para depois agir através da igreja. Primeiro, o Espírito age em nós para depois agir através de nós. O que isso demonstra? Que a relação que o Espírito estabelece conosco não é uma relação utilitarista, não é uma relação baseada na lógica do mercado. A lógica empresarial, a lógica do mercado é que você vale pelos resultados que você dá. Essa é a lógica do mercado. É como escreveu Michael Sandel, a tirania do mérito. Nós vivemos hoje sobre esse aspecto, sobre essa perspectiva da tirania do mérito. Você vale o que você produz, você vale a partir dos resultados que você dá. Isso é o que vale lá no ambiente empresarial, isso é o que vale no ambiente do empreendedorismo, no ambiente do livre comércio, é isso que vale no ambiente profissional. Se você não der resultado, você não tem promoção, você não tem garantido o seu posto de emprego. Por quê? Porque o que impera é a tirania do mérito. Você precisa fazer para valer alguma coisa, você precisa dar resultado para valer alguma coisa. E lamentavelmente, esse conceito mercadológico, esse conceito mercantilista, esse conceito empresarial, esse conceito do neoliberalismo econômico, esse conceito, ele vem para as famílias, e aí as famílias também passam a viver sobre essa perspectiva, de que você vale pelo que você produz. E aí, quando você está produzindo, quando você está entregando, quando você está favorecendo, quando você está cuidando, quando você tem vitalidade, vigor e energia física, mental e emocional, e está entregando, então você vale. Mas quando você já não está valendo, não está conseguindo entregar, já não está conseguindo produzir tanto, você vai sendo escanteado, marginalizado, segregado, esquecido, até apagado. Com todo o respeito aqui aos nobres irmãos, mas aqueles que precisam fazer isso, né? Tudo bem, mas eu particularmente não concordo com uma prática. E hoje é dia dos pais, me sinto no direito de falar sobre isso daqui, sendo pai. Eu tenho a Moniquinha, que tem 21 anos, e tenho o Eduardo, que tem 19 anos. E eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3 e nós temos 15 vivos. E eu falei para o pastor Aparecido que eu morei aqui em Ferraz de Vasconcelos. Eu morei os anos de 93 e 94. E a última gestação da minha mamãe foi de gêmeas, a Sunamita e a Elisa. A Elisa uma moreninha, a Sunamita uma branquinha. A Sunamita e a Elisa completaram aqui em Ferraz de Vasconcelos 6 anos de idade. Mas de repente aconteceu um acidente com a Elisa e ela contraiu leptospirose, aquela doença que vem através de urina de rato. E o que aconteceu? Ela ficou internada aqui e ela logo veio a óbito. Eu tenho então uma irmã minha que foi sepultada aqui nessa cidade. E eu digo para os irmãos o seguinte: mas Deus foi tão generoso, Deus ele brinca com a nossa história. A minha irmã que vingou, a Sunamita, que é a caçula, ela hoje está com 38 anos, ela casou-se e demorou 11 anos para Deus dar um bebê para ela. E aí o dia que o esposo dela, pastor também, pastor Denis Alves, um grande pregador também, quem sabe um dia a gente não tricota para ele vir aqui. O pastor Denis estava fazendo já todos os procedimentos para fazer uma cirurgia na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, ela chegou do trabalho meio enjoada, chegou para ele e disse assim, depois de 11 anos, está fazendo tratamento, e ele ia ser cirurgiado na segunda. Aí chega para ela chega para ele na sexta-feira e fala assim: eu estou enjoada,
eu queria fazer um teste de gravidez de farmácia. Você vai comprar para mim? Aí ele disse, conversa, eu vou cirurgiar na segunda-feira, domingo à noite eu me interno. Aí ela disse, não, mas compra. Comprou, estava grávida, a gestação foi tranquila. Quando nasceram 2, o Felipe e o Danilo. Eles estiveram sábado comigo tomando um café lá em casa, né? Deus é misericordioso, irmãos, Deus é bondoso, Deus é gentil, Deus vai costurando a nossa história a ponto de se cumprir em nós aquilo que Paulo diz: em tudo, sempre, em todas as coisas e em todo o tempo, nós somos triunfantes em Cristo. Em Cristo e em Cristo nós somos triunfantes. Paulo diz, em tudo somos triunfantes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas essa ideia da família, ou melhor, essa ideia da tirania do mérito, às vezes ela sai do ambiente empresarial e vem para as famílias, e aí o pai trabalha, a mãe trabalha pelos filhos, e lá no final o filho ou a filha lançam os pais num asilo. Eu não tenho nada contra se você tem uma necessidade, mas eu gostaria muito de fazer você perceber aquilo que Paulo fala quando ele escreve sobre família. Em Efésios capítulo 6, ele diz o seguinte: vós pais, não irriteis os vossos filhos, e vós filhos, honrem os vossos pais. Aí Paulo diz, para que você prolongue os seus dias sobre a terra, para que tudo que você faça, você tenha sucesso. E depois ele argumenta dizendo, porque isso é justo. Paulo diz lá, isso é justo. Como que é justo? É justo porque o pai e a mãe, quando entram na paternidade, na maternidade, eles acabam abdicando-se e abrindo mão da própria vida. Eu, ano passado, falei para os irmãos que fui na Espanha, e eu sou um homem, os irmãos não percebem muito, mas eu tenho um tecido adiposo avantajado, não está muito na cara assim, né? Mas eu sou protuberante, eu tenho aqui, né, graças a Deus, muito espaço para o Espírito Santo trabalhar, igual esse templo bonito dos irmãos aqui, né? Um templão. Chega lá, como é que é o templo? Templão. Como é que é o pregador? O pregador também é um templão, o homem é grande, né? É isso. Aliás, quando me chamam de grande pregador, há uma dualidade ali. Eu falo, em certo aspecto eu sou grande mesmo. Em certo aspecto eu sou mesmo. Então é difícil encontrar roupa para mim. Quando eu vou, por exemplo, comprar uma roupa, não tem no mercado. Se os irmãos aqui falarem assim, pastor, nós vamos dar um terno para o senhor vai ter que mandar fazer, porque a calça tem, mas o blazer não tem. Entende o que eu estou dizendo? Né? Então é muito interessante, porque quando eu estou lá na Espanha, em Madrid, um dos dias que o pastor lá me levou para conhecer uns lugares, quando eu estou conhecendo ali, foi até interessante, um outro dia que eu vim aqui, eu conto o que aconteceu lá no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, mas deixa isso para lá. Aí quando eu estou andando assim, eu vi um terno, né, que era certinho, cabia certinho em mim, me vestia bem, o defunto era o mesmo número. Eu disse, rapaz, o negócio é bom, hein? Aí eu fui, vi o preço, 100 euros. 100 euros a 6,50, 650. Eu falei, bom, 650 tá caro, mais 10 vezes no cartão de 65, dá para eu levar. Beleza, eu vou levar isso aí. Aí eu peguei o terno e eu vi, experimentei ele, e ele estava assim, bom. E aí quando eu estou passando, indo para o caixa, eu vi 2 ternos maravilhosos, cada um por 50 euros, que os 2 cabiam assim certinho no meu filho, número 54. Aí eu liguei para o Dudu, liguei para minha esposa, disse, amor, vê aí com o Dudu. Ela viu, ele pesquisou e disse, pai, o 54 cabe certinho em mim aqui, talvez tem que fazer só a barra. Aí eu falei, tá certo. Fui lá, peguei meu terno e deixei, e peguei os 2 dele. Esta é a paternidade. Se você não estiver disposto a abdicar-se, a renunciar da sua própria vida, você andar apertado para que seu filho pareça um lord inglês, você comer uma comida mais ou menos para que seu filho coma a melhor comida, você às vezes não ter o plano de saúde para que o seu filho seja tratado pelos melhores médicos, você ir a pé para que o seu filho tenha dinheiro para pagar a van. Se você não tiver essa disposição, você não está pronto para ser pai, e não está pronto para ser mãe também. Agora o pai e a mãe fazem sacrifícios terríveis. A minha esposa é psicóloga, e foi interessante porque quando a minha filha nasceu,
tipo assim, tinha uma questão de meses que ela tinha nascido. Daqui a pouco a minha esposa recebe uma ligação de uma amiga dela que fez psicologia com ela. E a minha esposa trabalhou como headhunter, fazendo captação e caça de talentos para empresas. E aí essa amiga ligou para ela e disse assim: Mônica, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma vaga aqui na empresa, que é chefia de seleção e recrutamento. Eu tenho uma vaga aqui para você ganhar à época R$9.000. E ela estava trabalhando como professora lá no município de Itapevi, ganhando R$900. Aí a amiga dela disse: Mônica, posso te apresentar aqui? Aí ela falou: mas como que é a agenda do trabalho? Porque a agenda que eu tenho aqui na prefeitura de Itapevi é de manhã, e eu levo a minha filha para a escola, vou para o meu trabalho, fico lá. Quando eu saio do trabalho... Obrigado, viu? Deus abençoe. Você vê que os irmãos vão ficando desesperados, mandando coisa para eu me secar aqui, né? Obrigado, pastor. Um beijo aí no senhor. Mas é porque o gordinho sua mesmo. Deixa o gordinho suar. E paz. Aí é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, tenho minhas munições aqui também. Eu não estou tirando. Vai devagar. Vai devagar, vai dar certo, vai dar certo. É porque vai ver o desespero, né? Tá suando o homem, né? Calma, vai devagar. É normal acontecer isso aí, o bom que sua mesmo, né? E aí então a minha esposa vai e diz: olha, é o seguinte, minha amiga, eu estou aqui com uma oferta de trabalho aí interessante, mas eu estou trabalhando na prefeitura. E na prefeitura eu consegui uma vaga de professora através de um concurso, e eu ganho R$900, mas eu tenho a oportunidade de ficar com a minha filha. Eu tenho tempo para ficar com a minha filha. Eu já trabalhei com isso daí, e eu sei que eu vou ter que viajar muito, e eu vou ter que abrir mão da companhia da minha filha. Aí a amiga falou: então tá bom, eu vou procurar outra pessoa. E procurou outra pessoa. Ela ficou para permanecer ao lado da filha, ganhando R$900, e perdeu a oportunidade, ou abriu mão, não perdeu, mas abriu mão de ganhar R$9.000. Aí quando chega na velhice, os filhos querem colocar no asilo. É essa mentalidade que não entra na minha cabeça, essa lógica que não bate. É por isso que Paulo diz: honrem os vossos pais. E ele argumenta dizendo: é justo que vocês honrem os vossos pais. É o justo. Por quê? Porque eles semearam na vida de vocês, eles entesouraram vocês, eles cuidaram de vocês. E aí é lamentável quando os filhos colocam. E infelizmente, irmãos, essa mentalidade da meritocracia, ela também toma a igreja. E na igreja às vezes a gente vale pelos resultados que dá, vale pelo quanto produz, vale pela obra que entrega. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu tenho 41 anos de idade, eu prego desde os 16 anos, Deus já me deu a oportunidade de pregar em alguns lugares, e eu digo aos irmãos, eu acho que isso aqui é um testemunho de todos os obreiros aqui: quando chega numa certa idade, você começa a rever o que você pregava antes, para ver se você continua ou não pregando. E eu tirei algumas coisas dos meus sermões, não tem mais. Uma dessas coisas é a seguinte, é a frase que diz o seguinte: quem não serve para servir, não serve para nada. Eu me arrependo, eu peço perdão a Deus por ter falado isso, porque essa frase, ela tem por trás dela esse conceito de que você só vale se você produzir, você só vale se você der resultado. E no reino de Deus, o que vale é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isto é dom de Deus. É dom de Deus, é pela graça que a gente prega, é pela graça que a gente canta, é pela graça que administra, é pela graça que trabalha, é pela graça, é pela graça e pela graça. Quantos alcançados pela graça temos aqui? Levante mais alto a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Essa ideia de que a gente vale o que produz é uma ideia que vale da porta para fora. Mas aqui não, aqui você vale por quem você é. Santo Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: olha, o amor de Deus por nós é diferente do nosso amor pelas pessoas, porque nós amamos as pessoas na medida que elas nos amam, mas o amor de Deus por nós não depende do seu objeto. Paulo diz assim: Deus nos amou e enviou o seu Filho, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Quando Deus começou a te amar,
você ainda não confessava o nome de Jesus, você não pregava, você não trabalhava, você não levantava uma cadeira, você não dava um dízimo, mas Deus já estava pensando em você, enviando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, em seu favor. Quantos se sentem amados por Deus? Levante a mão. Aleluia, você é um amado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí então Atos vai se desenvolvendo, e quando chega no capítulo de número 13, para nós fecharmos, nós temos aqui a igreja de Antioquia, e nós temos espelhado na igreja de Antioquia um cristianismo saudável. E esse cristianismo que a gente encontra na igreja de Antioquia, ele tem algumas características que fazem o cristianismo saudável ou não. A primeira destas características é que o cristianismo que a gente encontra em Antioquia é um cristianismo da unidade, apesar da diversidade. O que a gente encontra ali em Antioquia? Pessoas com características, com histórias, com formações diferentes, com origens étnicas diferentes, mas que foram agregadas, que foram reunidas, que foram abrigadas, que foram juntadas por Jesus, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo e através da mensagem da cruz. O cristianismo saudável é o cristianismo respeitoso. O cristianismo saudável é o cristianismo tolerante. O cristianismo saudável é onde pessoas diferentes e às vezes divergentes se unem por causa de um bem comum, a palavra de Deus, de um Salvador comum, Jesus Cristo, e de um Deus comum, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos iguais, nós não somos semelhantes, nós temos muitas diferenças, mas será que existe alguma coisa que pode quebrar as nossas divisões, os nossos cismas, as nossas roturas, e ao invés de construir muralhas entre nós, construir pontes que nos vinculem? Eu quero dizer que tem sim. Todos aqui estamos por causa da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos torna irmãos. É a cruz de Cristo que nos torna membros da mesma família de Deus. É a cruz de Cristo Jesus. O cristianismo saudável é um cristianismo que tem unidade apesar da diversidade. Segundo, um cristianismo saudável é o cristianismo que equilibra o poder e a autoridade profética da igreja com o compromisso com as escrituras sagradas. É interessante que a igreja de Antioquia é uma igreja dotada de mestres, mas também de profetas. Irmãos, tinha dia lá que a tampa da chaleira voava. Aleluia. Tinha dia lá que tinha irmão pulando num pé só, o pastor precisava controlar. Tinha dia lá que o irmão saía com o ministério do helicóptero, depois o pastor chamava ele na salinha dele para equilibrar. Tinha dia lá que os irmãos falavam línguas, profetizavam, e era aquele calor do Espírito. Mas tinha dia que a igreja sentava silente e reverente para ouvir a palavra de Deus e comer desse pão vivo que desce do céu. O cristianismo saudável é esse cristianismo que equilibra as coisas, esse cristianismo que torna justa esta balança, equânime esta relação. Nós precisamos sim do movimento profético, nós precisamos sim dos dons espirituais e maravilhosos, mas nós precisamos também da audição, do poder e da graça que a palavra de Deus exposta, ensinada, explicada, lida, meditada e estudada nos traz.
Alguém um dia chegou para um teólogo e disse: o que é mais importante, poder ou sabedoria? Aí ele respondeu com uma pergunta, dizendo assim: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Aí ele disse: as duas coisas, as duas asas. Então as duas coisas são importantes. Deus quer levantar aqui entre os jovens profetas, canelas de fogo, que vão entregar palavras proféticas, cheias de autoridade. Mas Deus também quer levantar mestres, que manejem bem as escrituras sagradas, que ensinem. Eu gosto muito do John Stott, naquele livro Eu Creio na Pregação, quando ele conta a história da igreja. Ele conta a história do João Crisóstomo, que ficou conhecido no século IV da era cristã, quando ele pastoreava a igreja de Constantinopla, como o boca de ouro. Por que ele era o boca de ouro? Porque quando ele falava, os irmãos sentiam como se ouro, pó de ouro tivesse sendo jogado sobre eles. Eles saíam enriquecidos. Enriquecidos não porque tinham chave disso, daquilo outro, mas enriquecidos por uma riqueza que não pode ser furtada por ninguém, que não pode ser levada por ninguém. A riqueza da palavra. Deus levante aqui jovens mestres. Estendam as mãos para os jovens ali, por gentileza. Estendam as mãos ali para os jovens e adolescentes e digam comigo: Deus levante profetas. Diga aí: Deus levante jovens mestres. Uracandoremana Shurabai. Eu creio que Deus tem isso para nós. O ministério profético, o ministério da palavra. Oh glória, oh glória, oh glória. Lamanakandaramana Shuramakandaramai. Orecandoremashurabai. Aleluia. Lamanakandaramai. O cristianismo saudável, em terceiro lugar, ele tem uma terceira marca. Está presente aqui, pastor, meu tempo já foi, mas 2 minutinhos eu já encerro. As crianças estão chegando, enquanto elas chegam aí, preste atenção. O cristianismo saudável é marcado por um terceiro ponto. O cristianismo saudável é marcado por uma igreja onde o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade de agir na igreja. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala que eles estão orando e jejuando, quando de repente o Espírito de Deus sopra no meio da igreja, e o Espírito de Deus aponta Saulo e Barnabé para uma missão, e a igreja ouve o Espírito, impõe as mãos sobre Saulo e Barnabé e os envia para a obra missionária. O cristianismo saudável não é esse cristianismo mecanizado, autômato, automatizado, esse cristianismo manipulado e manipulável pelos homens. Não é isso. O cristianismo saudável, irmãos, é onde o Espírito de Deus tem liberdade para falar. O Espírito de Deus tem liberdade. Nós seguimos a liturgia, uma oração, 3 hinos da harpa, uma leitura oficial, crianças, adolescentes, jovens, irmãs, coral e orquestra, um cantor convidado, cântico para oferta, sermão, apelo, oração e bênção apostólica. Aí alguém vem e diz assim: a nossa liturgia é engessada. Não, a nossa liturgia, ela segue uma solenidade, mas no meio dessa solenidade, o Espírito tem liberdade. A hora que Ele quiser, Ele pode tomar qualquer um de nós, derramar a sua graça, a sua autoridade, o seu poder, a sua unção. Quantos dão liberdade para o Espírito? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e diga: vem Espírito, sopra, sopra Espírito, sopra, faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra, a obra que o homem não pode fazer, a obra que a manipulação humana não pode fazer, a obra que só o Espírito pode fazer, enchendo os corações, salvando os corações, doando dons, habilitando, instrumentalizando. Faz a tua obra, Espírito, faz a tua obra sobre nós, abre o céu sobre nós, aviva-nos, 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 faz a tua obra sobre nós. Uracandaramá, Shurabai. O Espírito tem liberdade de agir aqui. Oh glória, o Espírito tem liberdade. Oh glória, oh glória. Um dia eu estava dando aula lá na congregação do Infantes Garden, setor 68 de Jandira, dia de manhã.
Eu estou dando aula na escola dominical. Fui convidado para fazer o fechamento. Quando eu estava dando aula, um irmão começou a falar em línguas estranhas no púlpito. Eu fiquei um pouco bravo, porque eu olhei assim, o irmão falando em línguas estranhas, eu estava ainda no assunto, e ele falando em línguas estranhas estava me atrapalhando um pouco. Mas eu vi que a igreja toda recebeu. Aí eu recolhi, terminei logo a palavra, a igreja ardeu em chama. Aí eu sentei do lado do pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos bateu no meu joelho assim e falou assim: "Ei, pastor, Deus o batizou enquanto o senhor estava pregando a palavra. O Espírito age aqui do jeito que Ele quiser. Ele não precisa de um movimento, Ele não precisa de gente igual se nós estivéssemos em casa acendendo a churrasqueira com a tampa do arroz fazendo assim. Não, Senhor, tira a sua mão, deixa o Espírito trabalhar, porque a hora que Ele quiser, Ele faz, Ele batiza. Estenda as mãos ali para aqueles jovens, estenda as mãos para aqueles adolescentes. O Espírito vai batizar vocês, o Espírito vai dar dons para vocês, o Espírito vai encher a vida de vocês de graça, de graça, de graça, de autoridade. Eu acredito nisso. Oh glória, oh glória. Uma igreja que cultiva um cristianismo saudável dá liberdade ao Espírito Santo. Eu estava pregando lá na sede do pastor Heber Ribeiro de Souza, 68, foi para Vinhedo. Agora estava pregando lá. Um dia eu estou pregando lá, Jandira, estou pregando lá. Daqui a pouco, no meio do culto, um obreiro subiu para falar com ele. Aí tudo bem, tá, o movimento do púlpito é normal, administrativo, tudo bem. E eu estou dando sequência na pregação. Daqui a pouco o obreiro sobe de novo. Aí o pastor Heber chegou perto de mim e disse: "Pastor Henrique, eu sei que o senhor não terminou a pregação, o senhor não fez o apelo, mas tem uma pessoa ali muito comovida, ela quer aceitar Jesus. Para a pregação, pastor." Eu disse: paro por quê? Porque a gente não é engessado, a gente não é mecânico, não. Se o Espírito quiser agir aqui, Ele age, Ele trabalha, Ele se move, e Ele está se movendo em nosso meio, Ele está trabalhando em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria conhecer você que está aqui essa noite e que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos conhecer você. De repente você não pertence a nenhuma igreja evangélica, você ainda não aceitou Jesus ou não confessou Jesus, mas você veio aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Estenda a sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém que está nos visitando hoje que ainda não recebeu Jesus? De repente você veio convidado por um jovem do Creio, por um jovem aí da UMADEB, e você está aqui conosco. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos te conhecer. Não tem? Que Deus te abençoe. Tem alguém aqui entre nós que se afastou do Evangelho, parou na caminhada, desistiu na caminhada, mas quer hoje retornar para o Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. A palavra de Deus diz assim: ao ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Se o Espírito está falando com você, se a palavra está tocando em você, e você quer voltar para o Senhor, dê um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Não tem? Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor.